Todo mundo ama encher a boca para dizer que Seiya de Pegasus é o herói definitivo, porque ele simplesmente nunca desiste. Mas e se o maior antagonista que esse universo já produziu fosse alguém que desistiu de tudo, exatamente por amar demais as pessoas? Enquanto o Seiya de Pegasus quebra os próprios ossos para provar que vale a pena viver, Alone decidiu que a única forma de curar o sofrimento do mundo era matando todo mundo nele. E hoje a gente vai entender por que o receptáculo de Ares em The Lost Canvas não é só um vilão brilhante. Ele é o anti-Seiya perfeito. Só que depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos a Migrante Nerd. Deixa o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. Vamos primeiro isolar o núcleo daquilo que faz o relógio biológico e espiritual do Seiya bater. Se você olhar de perto, o heroísmo dos animes shonen costuma operar com um código genético muito previsível. O protagonista é sempre o avatar da persistência. É o cara que apanha, levanta e grita mais alto. Mas na longa tapeçaria de Cavaleiro do Zodíaco, a força motriz do Seiya vai muito além do simples clichê de força de vontade. É uma insistência que toca no absurdo. Pensa nas inúmeras vezes que a gente viu o Seiya ser brutalmente arremessado contra o chão de pedra. A armadura de bronze estilhaçada, o sangue escorrendo pelo rosto, os músculos entrando num colapso tão feio que dá agonia de assistir. Pela perspectiva da psicologia analítica de Jung, a vida é um processo energético voltado para a expansão contínua. É um rio que se recusa a estagnar. E o Seiya é a materialização violenta dessa expansão. Veja só a mitologia por trás dele. O mito grego diz que o cavalo sagrado, Pégaso, não nasceu de um campo florido. Ele nasceu do sangue violento que jorrou do pescoço da Górgona Medusa depois que ela foi decapitada. Pégaso nasce de um trauma. Ele surge da morte e da dor para abrir as asas e voar para as estrelas. Seiya faz exatamente a mesma coisa. Ele transforma o sofrimento físico contínuo num motor de propulsão. A teimosia dele é, na verdade, um mecanismo bizarro de reformulação da realidade. Lembra da sumida das 12 casas? Lá na entrada da casa de câncer, quando Seiya avisa como está o relógio de fogo, Shiryu percebe a desgraça. O peso do fim inevitável traz aquele pessimismo lógico e natural. E ele fala, droga, a gente só tem 9 horas para salvar a Athena. Mas Seiya rejeita isso na mesma hora. Ele não aceita essa sintaxe. Ele vira e corrige Shiryu, porque dizer só tem 9 horas gera um desespero que paralisa o corpo. Logo, o correto para ele é afirmar que ainda tem 9 horas. Ele simplesmente avança. Ele muda a regra do jogo na própria cabeça primeiro. A atitude vem antes do sentimento. Mas essa hiperconfiança cobra um preço sangrento pra caramba. Pula lá pros Campos Elíseos, na luta contra Thanatos. O deus da morte, com um estalar de dedos, pulveriza de uma vez só as 5 armaduras de ouro que protegiam nossos heróis. Roupas divinas que aguentaram milênios viraram pó. Ali a estatística e a lógica gritavam por uma rendição absoluta. Era o checkmate imposto pelo próprio universo. Não tinha mais o que fazer. E o que Seiya faz? Impulsionado pela própria fragilidade, ele ignora o veredito da divindade, levanta as mãos vazias e feridas e força o milagre máximo. Ele desperta a armadura divina numa ausência absoluta de esperança material. O Seiya luta para provar que a capacidade de resistir à dor legitima o nosso direito de existir. A vida é um atrito doloroso e cruel, mas para ele, cada gota de sangue derramado vale a pena. E então o espelho quebra. O som das guitarras pesadas e das armaduras rachando desaparece do anime. O vento sopra por um ateliê vazio. A gente conhece Alone, um jovem de sorriso amável com os olhos azuis mais brilhantes e puros da Itália do século XVIII. Se o Seiya é a espada cega que golpeia o desespero até quebrar ele no meio, Alone é o escudo frágil que absorveu tanto o desespero do mundo que simplesmente colapsou. Ele não era um tirano clássico, um cara com sede de poder. Ele era um moleque órfão que gastou seu único bem material na vida, um frasquinho de tinta vermelha, só para evitar que um cachorro de rua apanhasse de alguns garotos. A empatia dele era tão aguda que paralisava o menino diante das injustiças do mundo. E é aqui que a genialidade absurda de The Lost Canvas bate na nossa cara. Alone não cai na escuridão porque foi tentado por mais poder. A queda dele é uma corrupção trágica da própria compaixão. Quando ele é encurralado pelos deuses manipuladores, como Hypnos e Pandora, e exposto à verdade de que a vida humana é na prática uma fábrica de produzir miséria e injustiça, a mente dele não aguenta. Ele percebe que o simples ato de existir garante que as pessoas que ele ama vão sofrer e chorar mais cedo ou mais tarde. Então, para ele, a manutenção da vida se torna um ato de extrema crueldade. A mente de Alone entra num parafuso tão profundo que ele cria uma lógica utilitarista de arrepiar. Ele pensa, o sofrimento é uma exclusividade de quem está vivo. Os mortos não sentem fome, não choram, não passam frio e não apanham. Logo, para erradicar a dor na Terra,
a única solução definitiva é acabar com a vida. É uma eutanásia global abraçada com um sorriso de pena no rosto. Quando a gente entende que o vilão mais assustador dessa história toda é a pessoa que mais sofreu de empatia pela humanidade, a forma de assistir o anime muda completamente. E se você curte essas análises que não tratam as suas obras favoritas como um resuminho de quem bate mais forte, mas sim como uma radiografia da psicologia humana, aproveita para se inscrever aqui no Imigrante Nerd agora. Aqui a gente desconstrói os personagens todo santo dia. O método de Alone para exterminar o mundo não tem a fúria do Seiya. O contraste é bizarro de tão longo. Enquanto o nosso herói de bronze se suja na terra e chora sangue, Alone extermina populações inteiras sorrindo, flutuando no céu com roupas impecáveis. Ele pinta um mural infinito, no Lost Canvas. E cada anjo desenhado ali significa uma vida cortada pela raiz do mundo físico. O genocídio dele não tem som de guerra, tem o som de uma canção de ninar bem melancólica. Só que ao proclamar a morte e a salvação, Alone está cometendo uma heresia de escala teológica que muito fã deixou passar. Ele não está só se rebelando contra um instinto humano de sobreviver. Alone cometeu a maior traição possível contra o próprio Deus que ele carrega no corpo. A porta do inferno tradicional, inspirada lá na obra de Dante Alighieri, tem aquela placa famosa: deixai toda a esperança a vós que entrais. Quando Seiya, lá na saga clássica, lê isso, ele cospe essa placa. Ele invade o inferno chutando a porta e leva a luz para onde ela é proibida. Mas quando Alone, como receptáculo, olha para esse mesmo submundo gélido do Hades clássico, ele sabe que lá embaixo rolam os julgamentos cruéis do Tribunal de Minos e a tortura infinita. Então Alone faz o impensável. Para proteger as pessoas que ele ama, ele se recusa a deixar as almas caírem no inferno de verdade. Ele usa o cosmo colossal que recebeu para suprimir o próprio Deus dos mortos por dentro. Ele rouba a autoridade divina de Hades para criar um céu falso nas nuvens, que é o Lost Canvas. Ele mata as pessoas no mundo físico para aprisionar elas na pintura, salvando todo mundo tanto do sofrimento do mundo dos vivos quanto do fogo do inferno. Ele desenvolve um complexo de Marte. Ele sacrifica a própria alma humana. Ele aceita ser odiado e visto como um monstro implacável pelo melhor amigo, Tema, só para carregar sozinho o fardo do genocídio. Ele é o ditador carniceiro que se enxerga olhando no espelho como o maior dos salvadores. A direção de arte de Lost Canvas esfrega esse contraste na nossa cara. Nas lutas de Seiya, a gente ouvia a trilha sonora pesada. Era o contrabaixo e a guitarra de rock batendo junto com o coração acelerado do herói na urgência de viver. Mas quando Alone entra em cena, o anime troca tudo por sinfonias. Entra corais de igreja, sinos, harpas. A presença do Alone é um ambiente gótico, frio e opressivo, e limpo. Enquanto Seiya lança meteoros berrando de dor com a armadura em frangalhos, Alone paralisa e mata cavaleiros de ouro lendário com um levantar suave de um pincel. É o êxtase contra o movimento, o repouso final contra a pulsação frenética. É nesse abismo absoluto que acontece a colisão moral mais pesada dessa Seiya. De um lado, os punhos desesperados de quem exige o direito de viver. Do outro, a paralisia estática de quem exige o direito de não sofrer. Quando o antigo Pégaso, Tema, finalmente alcança Alone no clímax da história, a gente vê a fachada daquela divindade rachar por dentro. As lágrimas caem dos olhos de Alone. É um choro mudo implorando para o próprio corpo ser parado. A verdadeira pergunta que a história está jogando no colo de quem está assistindo não é quem tem o cosmo mais forte. A pergunta desconfortável é: o peso dessa jornada heróica absurda compensa as cicatrizes que ficam pelo caminho? A resposta do Seiya e da linhagem de Pégaso é que o sangue derramado é a prova viva de que a esperança não morreu, que a capacidade de rastejar na sujeira e no fundo do poço dá sentido à própria existência. Já a resposta trágica de Alone é que forçar seres tão frágeis a sangrarem a vida inteira por causa dessa glória e esperança é uma crueldade que ele não tinha mais estômago para ver. Pégaso busca dobrar as leis do universo sangrando por elas. Alone busca apagar essas leis, pintando por cima de tudo um véu frio de anestesia irreversível. No fim das contas, a relação entre esses dois personagens destrói a dinâmica rasa de bem contra o mal. A obra está obrigando a gente a encarar a nossa própria forma de lidar com as porradas da vida. O guerreiro que foi cegado pela luz entra em rota de colisão com um santo que enlouqueceu de tanta empatia. Seiya vai continuar sempre avançando, cruzando campos destruídos, templos caindo aos pedaços, movido por uma teimosia absurda, justificando cada osso quebrado com a crença de que vale a pena. E a sombra melancólica e trágica de Alone vai ficar para sempre cristalizada no panteão dos maiores vilões que os animes já criaram. Não porque ele era o demônio mais perverso da Terra, mas porque ele veio para nos lembrar de uma verdade aterrorizante. A compaixão extrema, quando é esvaziada de qualquer esperança, se torna o sentimento mais destrutivo do universo. Então, se espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, quiser ajudar o canal aqui, ó, QR Code da Amazon.
faz qualquer compra lá, nenhum acréscimo para você e eu pego uma comissãozinha que faz toda a diferença no final do mês. Quer ajudar o canal diretamente aqui pelo Pix GG, usa a câmera do teu telefone, vai para um site, você preenche tudo lá e manda quanto você quiser, com uma mensagem ou sem mensagem, fica ao seu critério. E você pode usar aqui tudo do YouTube, valeu demais se tornar membro, se inscrever no canal. Mas você já sabe, o seu engajamento já ajuda e faz toda a diferença. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo. Aqui a jornada